Tudo bem com vocês? Como tem passado aí fim de semana? Já estamos se encaminhando aí próximo das datas de vestibulares importantes, que a gente acaba focando, Enem, UFPR, e aproveitar e conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? O seguinte, não sei se vocês pensaram nisso, mas muito provavelmente a gente não termine até o final aí, data próxima dos vestibulares, a nossa disciplina de biologia. Tanto eu quanto o Rodrigo, o professor Rodrigo. A gente não vai conseguir ver todos os conteúdos durante as aulas. Aí fica de sugestão e mandem aqui, converse comigo no privado sobre uma questão. Se vocês querem, se vocês topam, se vocês têm interesse, da gente fazer algumas aulas extras fora do horário. Eu posso tanto gravar para vocês e disponibilizar, ou fazer um aulão. Aí num sábado da vida, eu me proponho a fazer esse tipo de atividade com vocês, tá? Porque eu me preocupo. A gente vai ver hoje o quê? Bactérias, já antecipando um pouquinho. Nosso conteúdo de hoje. E a gente tem reino das bactérias, protistas, fungos, plante, reino vegetal, então a gente tem que ver todo o reino vegetal e todo o reino animal ainda. Quem está antenado aí sabe que é muito conteúdo e é aquela, ou a gente passa muito batido por cima das coisas, ou a gente dá uma aprofundada. Então eu vou deixar aberto, provavelmente eu mande um formulário para vocês responderem, ou se tiverem ainda outras sugestões, está aberto. Isso falando só na parte da minha biologia, que é a parte que eu sou responsável, melhor dizendo, biologia B. Fora o professor Rodrigo, tem que passar toda a parte de fisiologia. A gente estava conversando, ele estava um pouco assustado com isso também. Então fica de sugestão, ainda mais pensando para a galera que faz biologia como específica, eu acho de extrema importância a gente ver, sim, os conteúdos com uma maior calma e um pouquinho mais aprofundado. Então, já vou deixar aqui gravado para quem vê depois também, fica aqui o registro. Conversem comigo, converse com o professor Rodrigo pelas redes sociais, pelo grupo também, ou ainda se vocês querem que a gente foque mais em alguns conteúdos do que em outros, nós podemos fazer isso também, pela ordem. Enfim, estamos abertos e propostos a ajudar vocês. Para não perder o costume, o slide aí para começar é da nossa monitoria, lembrando aí com o professor Eliezer. E sempre grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, o Instagram, a gente tá por aí, sempre aberto para receber dúvidas, comentários, sugestões de vocês. Sem falar que a gente tem o Classroom também, né? Oi, Isabel, boa noite. Então, já dei aqui, né, os recados paroquiais, nossos avisos. Vamos para nossa aula, né? Como eu disse, as bactérias. E o que a gente vai ver além das bactérias, ou melhor, né? O que a gente precisa saber delas? Características desses seres, a importância delas. A gente vai falar sobre cianobactérias e árqueas, que não são bactérias, são muito parecidas, mas não são bactérias. Doenças e infecções bacterianas, são coisas que são cobradas, aparecem. E os antibióticos. Já aviso que a nossa aula, né, tá densa, para não perder o costume. Temos aí, como de sempre, como de costume, mas a gente vai tentar falar o máximo que a gente conseguir abordando tudo isso, que é importante, que é o que mais tem aparecido. E também, não só por isso, para vocês terem uma noção de quem são bactérias, além, assim, bactérias, árqueas, sobre doenças, antibióticos, que a gente até consegue levar para nossa vida. Então, vamos começar por... Provavelmente, vocês devem ter escutado já falar sobre o reino Monera. Professora, por que você não está falando reino Monera? Porque é o seguinte, a gente comentou um pouquinho por cima sobre a classificação, e reino Monera está numa discussão aí, e a gente considera hoje como um termo obsoleto. Por quê?
Que antes quem era o reino moneiro? Bactérias, árqueas e cianobactérias. Porém, percebeu-se que as árqueas, elas não são iguais às bactérias, elas têm lá as suas diferenças. As cianobactérias, elas estão no meio da transição. Pode ser até considerado bactérias, dependendo aí o autor. Então, por isso que a gente fala que a gente tem 3 domínios. Quais são os 3? Domínio, lembrando que é aquela classificação antes de reino ainda, né? Então, nós temos as bactérias, árquea e eucária. Bactéria, então vai englobar bactérias e cianobactéria. Então, aqui, ó, por exemplo, cianobactérias. Tem outros nomes aqui. Ó, por exemplo, bactéria verde fermentosa, gram-positiva, coisa que a gente vai falar. Em seguida vem a árquea. Muito doido, porque a árquea acaba estando mais próxima aos eucariontes do que as próprias bactérias. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente por quê. As características que permitem a essa classificação chegar a essas conclusões. E eucária, os eucariontes, que, como o nome já faz referência, núcleo verdadeiro. Então, a árquea tem um núcleo verdadeiro? Ainda não tem. Eucariontes têm e bactérias não têm. Então, falando sobre isso, quais são as características gerais desse grupo de bactérias? Primeira coisa são seres procariontes, primitivo, cariontes, um termo antigo de carioteca, de um núcleo, ou melhor, de uma membrana nuclear. Então, bactérias não possuem essa membrana nuclear. Além disso, são unicelulares. Cada célula é um indivíduo. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma forma de reprodução de bactérias aqui nesse GIF. Tá no cantinho aqui embaixo para vocês. E elas estão se multiplicando, mas cada uma é uma que vai gerar outra. A gente já vai entender como é que funciona isso. Elas podem estar isoladas ou em colônias. Nesse caso aqui, a gente pode falar que elas estão em colônias, que elas estão interagindo entre elas, mas elas também podem aparecer isoladas. Quando elas estão em colônias, cada um é um indivíduo. E elas podem ser autrótrofos ou heterótrofos. Auto, que fabrica o seu próprio alimento, né? Tem um metabolismo próprio, e o heterótrofo que precisa aí de matéria orgânica extra. Então não consegue fazer essa produção. Mas a gente já conversa mais para frente. Muito importante a gente conhecer a estrutura dessas bactérias. Então, prestem atenção, anotem. A gente tem a bactéria, esse serzinho aqui extremamente ampliado. Isso aqui é um termo, é um genérico, tá? O formato pode mudar, a gente já vai ver. Esses prolongamentos, o flagelo, esses cílios aqui podem ter, ou pilos, podem ter alterações de bactéria para bactéria, de espécie para espécie, o que é comum. Mas as características de estrutura geral que uma bactéria tem, que ela é composta, é o quê? Membrana celular, ok, mas elas têm parede celular. Ao redor da membrana temos o quê? Parede celular. E a parede celular é formada por peptídeo-glicano, ou peptidoglicano, que é o que é? Se a gente separar a palavra, peptídeo, glicano, peptídeo faz relação ao quê? Alguém lembra? E o glicano também. Se alguém puder responder, eu fico no aguardo, tá? Até o final da aula vocês me respondam aí, por favor. As 8 pessoas estão aí. Lembrem lá o que é um peptídico, né? As ligações peptídicas. Glicano, glico. Pensem aí o que é formado essa parede celular das bactérias. Capaz até o final da aula dar a resposta, mas se alguém souber, por favor, mandem um alô e converse com a professora aqui, por gentileza. Tá bom? Então, membrana celular não é nenhuma novidade, né? Não é nem... E parede celular pode ser uma coisa nova aí que a gente vai começar a observar em outros organismos também. Além disso,
elas podem apresentar uma cápsula. Essa parte que além da parede celular, elas podem ter uma cápsula. Parede celular é estrutura obrigatória, a cápsula não. Ela pode servir para melhor adesão, enfim, uma proteção a mais para essa bactéria, mas não é obrigatório, tá? De polissacarídeos. Vão pensando nessas palavras e vão notando o que é o polissacarídeo. Sacarídeo faz relação ao quê? Poli, muitos. Sacarídeo. Eu vou ficar esperando a resposta de vocês. O que mais que nós temos aqui? Ribossomos, um clássico, né, que a gente vai observar em todas as células aí que a gente vai estudar, tem ribossomos. Ribossomos, lembrando que pode ser considerado uma organela, também tem uma discussão, a gente chama de uma organela não membranosa. Por que não membranosa? Porque quem tem organelas membranosas são os eucariontes. Procariontes não tem. E o ribossomo, qual é a função do ribossomo? A principal função do ribossomo é a produção de proteínas. Seguindo, então, nós temos o nucleóide. Prestem muita atenção nisso. Nucleóide não é um núcleo verdadeiro. O que é basicamente o nucleóide? É um material genético que está agrupado. Eu não coloquei aqui, né? Então, aqui, ó, ausência de envoltório nuclear e de organelas membranosas. Então, lembrando que isso é uma grande diferença entre procariontes e eucariontes e procariontes e eucariontes. Isso. Isso aqui, o material genético é o DNA das bactérias e ele é circular, uma característica muito importante. A gente tem organização em cromossomos, né, que a gente estudou a genética, compactada e tal. O material genético, o DNA da bactéria, ele tem lá a sua compactação, mas não chega a ser um cromossomo, tá? Eu tô falando isso porque em vários lugares pode aparecer cromossomo bacteriano. Tá errado? Cuidado com o termo, tá? Não vai pensar um cromossomo igual a gente tem. É só material genético condensado, bem diferente da gente. Então acaba sendo cuidado com isso. Eu prefiro chamar de DNA condensado, fazer referência aí a nucleóide, enfim. Então, cuidado com esses termos. Além disso, tem fragmentos de DNA soltos pelo núcleo que a gente chama de plasmídio. Isso é muito importante. Ele é um fragmento, é uma partezinha desse material genético que é importante principalmente na hora da reprodução. E a gente vai entender mais pra frente. Então, guarde essa informação. Então, a gente já viu que a cápsula, ela é não necessariamente obrigatória, ela é facultativa, então, parede celular estrutura obrigatória, membrana celular, nucleóide, citoplasma, o que mais? Nós temos os plasmídios e os ribossomos, e aí a gente pode também ter estruturas para locomoção, ou não chega, ou até importante também para reprodução, que a gente vai ver, como esses pilos aqui, flagelo, geralmente estão associados à locomoção, a movimento dessas bactérias, e cada uma pode ter, pode não ter, tem uma grande diversidade. Isabel fala: prof, me lembro dos peptídeos que as suas ligações resultam numa desidratação. Peraí que eu não fiquei confusa aí, Isabel. O que são as ligações peptídicas? Não são as ligações entre os aminoácidos lá? Vocês viram com Rodrigo, talvez? Ou foi o Felipe que deu? Ó, já tô doida. Foi algum dos meninos que deu a sala para vocês, mas a gente já conversou sobre isso. Então, faz relação ao quê? A uma parede celular de proteínas e que, na verdade, a ligação delas, a desidratação, pode liberar água? Fiquei confusa. Mas peptídeo glicano, só lembrando, então, formação de peptídeos, proteína, glicano, glicose, açúcar. Pensem nisso. Igual polissacarídeos. Os sacarídeos também são os açúcares complexos. E agora eu fiquei em dúvida, Isabel, quando eu não entendi direito o que você quis dizer com a desidratação. Tudo bem. Depois a gente volta nisso. Mas então, a estrutura da bactéria é isso aqui.
Desidratação do aminoácido, isso aí vai formar a ligação. Muito bem, agora entendi. Perfeito. Beleza? Ah, isso aqui é muito importante. A gente tá falando de parede celular. A parede celular, peptídeo glicano, beleza, entendemos. Porém, nós temos uma diversidade nessa parede celular. Ela não vai ser igual para todas as bactérias. Nós temos os grupos das gram-positivas e das gram-negativas. Isso é muito importante para entender um pouquinho dessa bactéria. A gram-positiva, por que ela recebe esse nome? Por conta da coloração do corante gram. Gram era a pessoa que estava estudando as bactérias. Porque é o seguinte, para observar uma bactéria, então, sei lá, vou pegar uma amostra de qualquer lugar, porque bactérias, assim, são seres onipresentes, praticamente. Ou melhor, são... Então, tudo que é canto. Então, vou supor que eu quero da minha mucosa. Na minha boca tem bactérias. Então, a mucosa da boca. Passo lá um swab, faço a placa, mas se eu colocar no microscópio, eu não vou ver nada. Elas não têm cor, elas não têm pigmento. A não ser que elas façam fotossíntese, mas aí, né, algumas características. Mas, de um modo geral, se você botar no microscópio, você não vai enxergar. Até porque tem que também ser um microscópio um pouquinho mais avançado ou numa lente também muito maior. Uma objetiva, uma ocular, uma amplificação melhor. Aí, o que a gente faz? A gente cora as coisas para ter reações químicas e aí é que tá. Quando cora a gram-positiva, ela vai ganhar uma coloração violeta-azul. Se ela for uma gram-negativa, esse mesmo corante vai ter uma reação diferente e vai ficar na cor avermelhada. Por quê? Por conta da forma com que é organizada a parede celular dessas bactérias. No caso da gram-positiva, ela tem uma parede mais espessa, peptídeo glicano. O professor escreveu errado aqui. Nossa senhora. Nem eu sei o que eu escrevi, depois eu arrumo, mas é para ser peptídeo glicano. Parede espessa e mais rígida, só que ela vai absorver melhor o corante. Por quê? Porque eles estão organizados assim. Então, a gente tem membrana plasmática e a parede. No caso da gram negativa, dá uma olhada aqui no esquema. A gente vai ter o quê? A gente tem uma membrana externa, lipopolissacarídeos, a parede celular de peptídeo glicano e mais uma membrana celular. Aí a gente tem a membrana celular, que é interna. Então, é como se fosse um sanduíche. Então, ela não vai conseguir absorver tão bem esse corante. E, gente, isso é real, tá? Se a gente fizer esse tipo de experimento, a gente vai conseguir observar. Então, a gram-positiva tem a parede mais espessa e ela vai ter uma coloração violeta, enquanto que a gram-negativa vai ter, então, a coloração mais avermelhada, mais rosa, dependendo da quantidade de corante que você vai usar. E isso é importante para a gente estudar a bactéria, saber qual que é o comportamento dela, onde que ela vive, metabolismo e tudo mais. Por que uma parede mais espessa vai ser mais importante? Por que uma parede em formato que a gente fala, né, sanduíche, com uma membrana externa, parede e uma membrana interna? Então, talvez uma permeabilidade seletiva diferente. Então, são coisas importantes para a gente entender a diversidade das bactérias. Sempre é bom falar, né? Que às vezes eu me empolgo falando, fico aqui de olho no chat, no horário. Então, por favor, pessoal, né? Fiquem sempre à vontade para tirar as dúvidas. Se precisar que eu volto e a gente vai seguindo, tá? Variações morfológicas, de morfologia. Essa parte que morfologia, geralmente eu penso o quê? Naquilo que a gente está olhando, o externo, a forma, principalmente, né? Morfoforma. E quais são as variações morfológicas que a gente tem de forma? As principais, as mais conhecidas, né? As mais frequentes aí de aparecer. Cocos, que são redondinhos, né? Lembram água de coco, né? O coco que vem. Eu lembro assim.
Diplococos, quando esses cocos são dois, né? Estão unidos, lembrando que cada um faz referência a uma célula, a uma bactéria. Streptococcus, que é quando eles se organizam, então, as bactérias se organizam em um colar de contas, que a gente fala, um colar de pérolas. Então, Streptococcus. E aí o número, desculpa, é muito variado. Staphylococcus, que lembra um cachinho de uva, então elas estão mais agrupadas. Uma bactéria flagelada, com a presença de flagelos. Vibriões, que a gente fala que tem um formato de vírgula. Os bacilos, lactobacilos, formato de bastão, eles também podem aparecer unidos, na forma de, então, pode ser streptobacilos, por exemplo, diplobacilos, e os espirilos, espiroquetas, que elas são mais, elas lembram aquelas bexigas de festa, sabe? Que faz os bichinhos. Eu lembro assim, pelo menos. Elas têm esse formato mais comprido. E na pontinha vão ter flagelos. Aqui são alguns exemplos de bactérias, de espécies, né? Então, vamos ver. A gente vai ver, por exemplo, a salmonela hoje. Então, ela vai ter esse formato aqui. Escherichia coli, ela é bem comum. Inclusive, nós temos nosso corpo, né? E a E. coli, famosa E. coli. E dependendo se tiver uma quantidade muito alta dessa E. coli, ela pode causar um desequilíbrio no nosso corpo. Neisseria gonorreia, que a gente vai ver hoje, que causa, então, a gonorreia. Essa aqui, ó, Helicobacter pylori, H. pylori, é outra também que causa desconfortos, pode causar lesões, a gente vai discutir. Então, assim, existem, tá? Todas essas variações morfológicas existem. E o curioso... Eita, travou. Opa, pronto. E o curioso é que, não sei vocês, mas muitas vezes, e eu tinha esse pensamento, que as bactérias, elas causam doenças, elas exclusivamente causam doenças, ou a maioria causa doenças, do tipo, bactéria é uma coisa ruim. Mas deixa eu contar para vocês, eu espero desmistificar um pouquinho disso, a gente realmente acaba conhecendo mais essas que nos causam doenças, né? Nos causam algum tipo de prejuízo, de dano. Porque fazem mal à nossa saúde, logo a gente tem que dar um jeito de lidar com elas. Mas a maioria das bactérias não causam doenças, tá? Elas têm grande importância ecológica, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, lá, ciclo biogeoquímico, o ciclo do nitrogênio que vocês viram com o professor Felipe. Peraí que tem umas perguntas no chat. Tá, já respondo. Só deixa eu terminar aqui o ecológico, senão eu vou perder. Então, importância ecológica. Ciclo biogeoquímico, para a planta conseguir absorver o nitrogênio, por exemplo, tem associação com bactérias Rhizobium, tem Nitrobacter, Nitrosomonas, são todas bactérias importantes para o ciclo do nitrogênio. Decomposição, extremamente importante, da matéria orgânica, então elas têm as funções ecológicas. Isabel pergunta, prof, o que determina essas variações morfológicas? Bom, tem uma infinidade de coisas para determinar. Por exemplo, tentar cuidar com as palavras que eu vou usar. Não vou falar. Qual que é o papel que ela desempenha? Qual que é o metabolismo dela? Ela é fotossintetizante? Ela é parasita? Por quê? Porque geralmente, até vamos voltar aqui. Vou usar como exemplo a salmonela e a H. pylori aqui. Elas, por exemplo, elas têm esses flagelos, que são esses prolongamentos. Para quê? Para se fixar. Se fixar onde? No caso da H. pylori, vai ser para fixar, por exemplo, na parede do estômago. A salmonela também pelo trato digestivo. Então, ela é uma parasita que vai causar doença ou não? Ela é fotossintetizante?
Ou, então, assim, o ambiente vai moldar, entre aspas, né, o formato dela, que é a partir principalmente da parede celular, que é o que dá esse suporte, a rigidez. Então, são esse tipo de característica, metabolismo, habitat, como que a gente chama? Putz, deu um branco agora. O nicho ecológico. O que é nicho? Qual que é o papel dela? Qual que é a função que ela vai desempenhar num ambiente? Como é que ela sobrevive? Então, tudo isso são características que vão delimitar essas variações morfológicas. Excelente pergunta, Isabel. Gostei bastante. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente volta. Porque realmente a gente olha diferentonas, né? De tudo que é tipo, fica. Tá, pra que tudo isso, gente? É só uma bactéria, né? Pois é, mas a gente vai entender a bactéria, as diversas importâncias. Importância, quando eu digo importância, pensando, né? Ser humano. Nós, Homo sapiens, como centro das coisas e por que é importante pra gente. Mas não necessariamente, né? A gente precisa falar assim, ei, você é importante porque elas estão sobrevivendo, se reproduzindo, sofrendo aí o processo de milhões de anos de seleção natural, de evolução. Então, elas continuam aí. Entendi agora. Ela se adapta ao local onde vai estar ou ficar. Isso. Vamos cuidar com os termos, mas é essa a ideia. Ela vai ser adaptada ou melhor, o ambiente vai dar uma adaptada nela, né? Claro que isso tudo a gente acaba sendo muito pensamento, assim, né? Muito lógico das coisas, mas é nesse sentido. O ambiente vai ajudando a moldar ela, a selecionar ela, e ela vai passando por gerações, se adaptando. Essa ideia, simplesmente falando. É isso aí. De um modo geral, para ficar mais fácil o entendimento, é isso. São as adaptações, as evoluções que são passadas aí por muitas gerações. A gente já falou de importância ecológica, a importância alimentícia, principalmente as bactérias relacionadas ao leite. Então, a gente tem o quê? O iogurte, a fermentação lática para a produção dos iogurtes, como é que é? Tem que cuidar para não falar a marca, né? Do leite fermentado. Tem até eu já fiz isso, que não sei se vocês conhecem o tal do kefir. E eu tenho uma tia que ela faz isso também, que ela faz o kefir. O que é o kefir? O kefir são uns bichinhos, que são uns aglomerados, assim, que acaba fermentando. Que faz o quê? Ele acaba se alimentando da lactose, dos açúcares, de gorduras do leite, e aí ele vai ficando coalhado, né? Então, coalhada também são transformações que vai dar origem ao iogurte. Esse iogurte, né, essa fermentação do leite, ela fica azedinha, né? Então, também tem uma proporção certinha para fazer desse conglomerado de micro-organismos para a quantidade de leite. E ele vai ficando espesso, igual o iogurte, só que esse é o naturalzão. Então, depois dá um Google aí, kefir, em que tem muita gente que faz em casa. E é ótimo para intestino, porque será, né? Os lactobacilos vivos aí ajudam no intestino. E aí, juntando com isso, aproveitando para falar, né, dos lactobacilos que a gente escuta tanto falar naqueles iogurtes da vida, em produtos muito específicos que ajudam o bom funcionamento do nosso intestino, ajudam na absorção, na própria digestão, dos alimentos, né? O intestino funciona melhor. Tudo aquilo que a gente já está que a gente está muito comum ouvir falar. E aí a gente lembra mais uma vez a importância de bactérias que estão no nosso intestino. Então elas não estão ali causando doenças.
É claro que se tiver um desequilíbrio, elas começarem a se proliferar, pode dar, então, algum probleminha. Mas, de um modo geral, elas estão aqui para nos ajudar numa situação mutualística. A gente também fornece alimento para elas. E elas utilizam esse alimento quebrando, fazendo aí a digestão por enzimas, e a gente consegue absorver melhor. Além disso, outra importância fisiológica também é para absorção especificamente de vitaminas, desculpa, que vocês viram lá com o professor Felipe. Por exemplo, a vitamina K. Medicina, a gente vai estudar principalmente doenças, tá? As principais aí, que também são cobradas e que nós acabamos ouvindo muito falar, ou até a gente está exposto a elas, já tivemos contato, já ficamos doentes por elas. E a biotecnologia. Eu não vou lembrar, me desculpa a pessoa que perguntou, na aula de vírus falando sobre produção de insulina. Na verdade, a importância das bactérias está na produção de insulina, não só insulina, tem outros hormônios também. Hormônio do crescimento. Que, rapidamente falando, o que acontece? Eles pegaram o gene responsável pela fabricação, pela produção, né, de insulina no nosso corpo. E qual que é a função da insulina? É levar ela se encaixa na nossa célula, então é um hormônio que vai fazer a sinalização para se encaixar na nossa célula para absorver a glicose. Então, a função é botar a glicose para dentro do nosso sangue. E quando, não, por algum motivo, ou principalmente pela baixa produção de insulina no nosso corpo, aí desenvolve o que? Diabetes. A grosso modo, é isso. E o que os cientistas eles descobriram? Eles pegaram, então, o gene responsável por codificar aquelas informações para produzir a insulina, o hormônio insulina, colocaram isso na bactéria, uma E. coli, Escherichia coli, que é muito comum aí, uma das bactérias mais conhecidas pela humanidade. Eles colocaram nela e ela começou a produzir insulina. Então, a bactéria está produzindo insulina para a gente. Basicamente é isso. Não só a insulina, tem o caso do hormônio GH, hormônio de crescimento. Isso é um exemplo de biotecnologia que a gente fala. Além disso, então, por uma certa facilidade em manipular essas bactérias, a gente também tem a produção de transgênicos e organismos geneticamente modificados. Que o que são? É justamente inserir um gene de interesse de um organismo externo, de um organismo totalmente diferente, em outro, para um determinado fim. Então, basicamente, como é o caso, então, das bactérias produtoras de insulina. Um exemplo para vocês. Então, as importâncias ecológica, alimentícia, fisiológica, biotecnologia e na medicina. Então, 5 aí, que a gente pode ficar só... Se a gente pegar só o modelo, a gente fica aqui pelo menos umas 2 aulas, mas como nós não temos tempo muito para isso, vamos focar no que nos é interessante. Vamos falar um pouquinho de reprodução. Então, as bactérias, elas são conhecidas por, além de ser organismos relativamente simples, justamente também por serem unicelulares, mas que talvez não são tão simples assim, por elas se reproduzirem muito rápido. Então, esse tipo de reprodução rápida é uma reprodução assexuada, então não envolve a troca de material genético, que é o tipo de reprodução binária, simples e rápida, e a variação genética só acontece por mutação. Então, o que acontece? A gente tem uma bactéria que vai dar origem a 2. Então, é como se eu tivesse uma célula-mãe para originar 2 células filhas. Isso é muito parecido com o processo de mitose. Então, pensem nisso, né? Lembrem lá da mitose que vocês viram com o professor Rodrigo. Que ela é o mesmo pensamento. Aqui até mais uma vez eu trago um GIF para vocês verem. Dependendo da bactéria, ela pode levar até 30 minutos para fazer esse tipo de reprodução, que é basicamente o quê? Duplicar o material genético, duplicar todas os seus aparatos para gerar 2.
Então, a gente tem esquematizado aqui. Esse é o tipo de reprodução assexuada e o mais comum das bactérias fazer, até porque elas crescem muito, se proliferam muito bem com esse tipo de reprodução. Porém, é interessante ter recombinação genética, que é o que a gente vê agora. Também é uma discussão, não chega a ser uma reprodução sexuada, porque a gente precisava ter a troca de materiais genéticos e gerar um outro indivíduo. E nesse caso aqui, a gente está falando somente de troca. No caso, a gente vai começar pela conjugação. Então, o que é a conjugação? A gente observa o desenho aqui, ó, número 1. Então, tem o DNA cromossômico e o plasmídio, doador-receptor. Esse doador aqui vai passar esse plasmídio para outra bactéria. Isso é a conjugação. Então, é a troca de plasmídios. Então, a gente pode, mais uma vez, aí tem o pilus, que é um prolongamento aí, como se fosse um pelo reprodutor especificamente para fazer essa troca de plasmídio. E aí tem toda uma reação que não nos interessa, do tipo, vem o nome das enzimas aqui, mas elas se unem, então fazem essa transferência de plasmídio. Então a gente tem um doador antigo e um doador novo. E nesse caso aqui, preste atenção que é uma que doa para a outra, né? Doador e receptor. Elas não necessariamente vão trocar as duas, uma vai passar para a outra. Tipo, eu dei para você, você também tem que dar para mim. Não. Tô doando aí para você ter uma informação minha aí do tipo, sabe o que eu fiz semana passada? Semana passada eu fiquei resistente a um antibiótico. Essa é uma informação valiosíssima. Você quer essa informação? Eu quero. Então a gente se troca. Entendeu? O plasmídio, ele é extremamente importante para esse tipo, ele vai guardar esse tipo de informação. Então, eu tô resistente a tal antibiótico. E aí, você também tá? Não, qual é que é? Vamos trocar informações. Então, é isso. Então, conjugação, troca de plasmídio, troca de material genético a partir de um pile reprodutivo. Isso é muito importante, tá? Principalmente por conta disso de resistência a antibiótico, resistência bacteriana. Por que a gente tem as chamadas superbactérias? Resistência aos antibióticos. No fim da aula, a gente comenta mais um pouquinho sobre antibióticos, porque a gente ainda vai falar sobre doenças, tá? Mas lembrem disso. Então, vocês viram lá no começo na estrutura, que tinha um plasmídio, que era um fragmento de DNA do DNA circular, que é importante para a reprodução, porque vai trocar, então, informações para ter a variabilidade genética. E lá no fim a gente vai entender o que isso tem a ver com a resistência bacteriana. Isabel pergunta. Mas esse plasmídio é bem fofoqueiro, né? É isso aí. Podia ficar quieto. Podia ficar quieto, né? Mas agora, falando aí, se a galera se cuidasse em relação ao antibiótico, a gente também não teria tanto problema com resistência bacteriana. Mas é isso aí, ó. Troca de informações, né? A rede da fofoca das bactérias funciona. Outro tipo de troca de material genético é o que a gente chama de transformação. É quando uma bactéria morre, ela solta os fragmentos de DNA no meio e outra bactéria pega. É isso que acontece. Uma bactéria viva, óbvio. Então, acompanha aqui no esqueminha. Uma bactéria morta libera fragmentos de DNA, alguns dos quais podem entrar em uma célula viva. 3. A recombinação ocorre entre o fragmento de DNA e o DNA do hospedeiro. Coloquei aqui, atenção. Atenção com o termo cromossomo bacteriano, porque vocês não vão me pensar que é um cromossomo igual ao nosso. Se for pensar, é um cromossomo circular, porque o DNA é circular e ele não é tão condensado como o nosso. O nosso é extremamente compactado, até porque as organizações são bem diferentes, tá? A gente tem as estonas que vão enovelar e tudo mais, e não é o caso aqui das bactérias.
Mas isso é a transformação. Então, é como se, mesmo depois da bactéria morta, ela continua fofoqueira ali, passando as informações dela para frente. E isso aumenta, mais uma vez, o que? Variabilidade genética. E por último, mais um outro tipo, isso aqui eu acho extremamente fantástico, porque a gente tem o quê? O bacteriófago. Quem é o bacteriófago? O bacteriófago é o que a gente viu na última aula comigo, que foi o quê? Sobre vírus. É um vírus exclusivamente de bactérias. O negócio eu acho fantástico, né? Tem um vírus só para bactéria, que é um negócio super pequeno, e o vírus consegue ser ainda mais pequeno e causar algum dano para a bactéria. Então, o que o vírus faz? Vamos acompanhar aqui no desenho. Então, o vírus vai lá e ele injeta o seu DNA na bactéria, beleza? Ele vai pegar essa bactéria aí e vai pegar o DNA dele, vai se misturar com o da bactéria, vai fazer essa bactéria trabalhar para ele, que o vírus, né, tem essas suas características. Durante o ciclo lítico, importante falar, os fragmentos de DNA bacteriano vai acabar indo para os novos vírus. Aí, além das informações que ele já tinha de ser vírus, ele consegue pegar umas informações aí do material genético da bactéria e passar para outra bactéria. Então, por mais que ele cause o mal aí da bactéria, ele consegue ser um leva e trás aí de informações, meio que sem querer, mas que acaba ajudando na recombinação genética. Ah, professora, mas por que ele vai fazer isso? Porque as bactérias, a gente está falando do ciclo lítico, né? Que elas vão morrer e tal. Vamos lembrar que nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né? Que nem sempre a bactéria vai morrer no final. Então, o vírus vai fazer ela trabalhar para ele por um tempo. Um tempo vai morrer, mas até essa bactéria morrer, ela vai ainda se reproduzir. Conseguem perceber isso? A gente tem dois tipos de ciclo de reprodução viral. Uma que a bactéria morre e a outra que não. Uma que o hospedeiro morre, né? No caso aqui, a bactéria. E quando ela não morre, ela só fica replicando esse material até que um dado momento, uma ação aí do meio, uma condição aí, venha para que, assim, opa, agora tem que produzir uns vírus, né? Aí assim ela vai morrer, mas até chegar esse período, ela vai produzindo, vai se replicando normalmente. Como ela se replica, vai levar material viral para frente, mas ela vai se reproduzir, por exemplo, com a bactéria, com a informação extra da outra bactéria que veio trazida pelo vírus, e depois ela vai. É um ciclo doido. Acho que deu de entender. Não vou ficar repetindo, não vai. Só vou ficar chovendo no molhado. E mais uma vez, atenção com o termo cromossomo bacteriano. Isabel fala assim, prof, assim como eles passam as informações ruins, eles também passam boas. Nos casos bactérias da turma do bem. Exatamente. Eu tô falando aqui de doença, de questão de... Muito bem lembrado, Isabel. Ó, que bonito. A professora fica assim, não fica falando, pensando que bactéria é tudo ruim, né? Ela só usa sempre ruim. Mas a Isabel aqui, ó, lembrou. Da mesma forma que a gente tá falando de resistência bacteriana, a gente pode estar falando de um jeito melhor, por exemplo, de absorver nitrogênio no solo. Já pensou? Ó, eu descobri aí um jeito novo, né? Tive uma mutaçãozinha aqui que tô pegando mais nitrogênio. Você quer essa informação para você ou não? Bora trocar. Então, também é uma forma, assim, de fazer a fofoqueira do bem, né? Troca de informações. Positivas ou negativas. É claro que para as bactérias são positivas nesse sentido. Mas, né, pensando nisso, para a gente pode ser um pouco ruim. Mas a gente tem as bactérias turma do bem. Então, um resumo aqui para vocês, né? Dou 2 segundinhos, eu tomo uma água, vocês tiram um print. Então, forma de transdução, conjugação e transformação.
Inclusive, isso aí estava numa prova de vestibular. Não vou me lembrar de qual que era, mas já apareceu coisas assim, justamente para identificar. Olha só que interessante. Então, bacteriófago produzindo material genético por meio de transdução, troca de informações genéticas por meio, então, do plasmídio, que é um pedacinho, um fragmento de DNA, que a gente chama de conjugação. Por último, a bactéria, quando morre, libera fragmentos de DNA no meio externo. Outra bactéria viva incorpora esses fragmentos por transformação. Acabou? Não acabou. Tem mais uma coisinha muito interessante, que é o que a gente chama de esporulação. Quando uma bactéria ela sente que ela está num ambiente desagradável, desfavorável para ela, ela se comporta de uma maneira a se guardar, que é o que a gente chama de formação de esporos, ou endósporo, que é o quê? Ela vai multiplicar aqui, né, separar seu material genético e vai formar um endósporo, ou seja, ela vai formar camadas de proteção, vai degenerar parte do conteúdo celular, vai perder a água, desidratar, principalmente, vai ficar ali num estágio que a gente fala, num estágio dormente. Então ela não vai morrer, mas ela também não vai ficar viva. Coisa bonita. Ela vai só hibernar ali, parar o metabolismo, até que, vou usar um exemplo, existem bactérias na água, não é? Vem uma seca. Essa bactéria tá sentindo assim, putz, aqui vai desidratar, vou me proteger. Então, claro que bactéria não pensa, né? A gente só fala assim para ficar mais tranquilo de entender. Então, ela vai começar a desidratar, vai começar a proteger esse material genético e vai ficar no estágio de resistência que a gente fala. Que quando vir a chuva, por exemplo, e a água voltar, isso vai ser um sinal para assim, opa, agora eu posso voltar à atividade. Então ela fica um período inativo, sem metabolismo, sem fazer nada, ali só esperando um sinal do ambiente. Opa, agora é um bom momento de você continuar a sua vida. Então isso é a esporulação. Uma forma de resistência quando o ambiente está desfavorável e é uma forma do que? Dela garantir a sua sobrevivência por meio da formação do que a gente chama de esporos. Tanto é que, até hoje, eu nem tinha lembrado disso. Não sei se vocês aqui gostam do cheiro de chuva, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso. Mas eu tava vindo para casa hoje, depois do almoço, e que tinha ido para a faculdade, eu tava voltando. E aí começou os pinguinhos de chuva, né? E veio aquele cheiro de chuva antes da chuva. E aí eu lembrei dela de vocês. Por quê? O que causa o cheiro da chuva é a esporulação de bactérias, são os esporos da bactéria. Uma bactéria que vive no solo, que é trazida pelo vento. E aí, então, a água aí vai ser o start dela para elas voltarem a sua atividade, que são bactérias do solo. Então fica aí. Se vocês sentirem o cheiro de chuva, vocês vão lembrar que é por meio da esporulação de bactérias do solo. E falando em metabolismo, nós temos 4 tipos de metabolismos. 4 a 5 tipos. Andressa, nossa, nunca mais vou esquecer disso. Olha, eu estragando a romantização. Nossa, que delícia, cheiro de chuva, né? Não, não, não. É cheiro de bactéria. Mas aí são o quê? Bactérias do bem. Não causam mal, não. É gostoso. Então, além disso, vocês vão lembrar que é uma bactéria do bem. Ainda bem que vai lembrar. É uma informação muito útil para você falar para a próxima vez que a pessoa fala assim, nossa, cheirinho de chuva. Metabolismo. Então, a gente tem o que a gente fala de autotrófico ou autótrofo, pode aparecer com esse termo também, que é aquela fabricação do próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. O nosso
papel aqui não vai ser entrar em detalhes, né? Porque isso aqui vocês viram com o Eliezer, com o professor Eliezer, com o professor Felipe, com o professor Rodrigo. Então, não cabe aqui a gente ficar retomando esses ciclos fotossintetizantes, quimiosintetizantes. Fotossíntese a partir da luz, vale ressaltar isso, e quimiossíntese de reações químicas, principalmente que a gente fala da oxidação. Então, não utiliza a luz, mas uma outra forma por reações químicas, de obter o alimento próprio. Então, é o metabolismo próprio das bactérias. Mas também podem ter heterotrófico ou heterótrofo, que é o quê? O externo. Então, a necessidade de ter um alimento externo. Então, a gente tem as aeróbias obrigatórias, então elas obrigatoriamente precisam do oxigênio para sobreviver, para ter o seu metabolismo, e as anaeróbias. Essas anaeróbias, o A é negação, mas ana também pode ser uma negação quando a gente usa em prefixo dentro de termos aí biológicos. Então, anaeróbios é ausência de oxigênio. Podem ser obrigatórias ou facultativas. Obrigatória é quando tem uma baixa ou nenhuma tolerância ao oxigênio, como é o caso da bactéria que causa o tétano. A gente já vai ver mais para frente, quando fala dessas doenças, o que acontece. Mas, na presença do oxigênio, ou se for em uma grande quantidade de oxigênio, essa bactéria vem a óbito. Então, o oxigênio não se dá bem com essa bactéria. Mas também pode ser facultativa, do tipo, se tiver oxigênio, eu consigo lidar, tem meu metabolismo ali. Mas se não tiver, também consigo levar de boa. Então, são essas situações. Por exemplo, a fermentação. A fermentação é um processo que não utiliza o oxigênio propriamente dito. Então, é um processo anaeróbico, como vocês já viram também. Então, isso aqui para quê? Para lembrar que as bactérias, elas têm muitas opções, né? Elas têm uma grande diversidade de metabolismo. Então, a gente estava falando de bactérias até agora, que é um grupinho. Agora eu vou falar de cianobactérias, que é um grupo extremamente importante. As cianobactérias, elas são autotróficas, fotossintetizantes, elas estão aqui. Nesse caso, elas estão organizadas em colônias de streptococcus. Isso. Até, será que é? É assim. Por que eu sei disso? Porque elas estão num colar de contas, o colar de pérola. E cada bolinha aqui corresponde a um ser vivo, tá? Elas, nesse caso aqui, são verdinhas, fazendo referência ao pigmento, a clorofila. Então, elas conseguem, a partir da clorofila, pigmento verde, realizar a fotossíntese. Também tem outros pigmentos que auxiliam também nesse processo. Por um bom tempo, elas foram confundidas e chamadas de algas azuis, mas esse termo já está obsoleto, a gente não utiliza mais eles, a gente chama elas de cianobactérias. E elas têm a hipótese muito forte que foram elas, esse grupo de cianobactérias, que originaram os cloroplastos. Por quê? Vamos dar uma olhada na estrutura delas. Elas são parecidas com as bactérias, então, nucleoide, um envoltório de mucilagem, uma cápsula, parede celular, membrana plasmática, ribossomos, citoplasma, mas percebam que elas têm um negócio, que tem as inclusões e principalmente aqui embaixo, membrana fotossintética. Vou até deixar aqui parado o negocinho para baixar. A última coisa ali, ó, membrana fotossintética. Não é comum, né, que seres procariontes tenham membranas, que são justamente essas partes verdes escuro aqui, ó, que tem umas bolinhas associadas. Bem aqui onde está a setinha. Mais para frente aqui. Então é o quê?
é como se a hipótese da origem do cloroplasto, que é muito parecida com a origem das mitocôndrias, que foi a incorporação de bactérias por outros seres, ou por até outras bactérias, é de que, por conta dessas membranas, então é como se as cianobactérias também estivessem aí na transição de um grupo para outro, fizessem essa ponte. Elas podem aparecer isoladas ou em colônias, formas coloniais. E olha só que interessante, elas podem estar associadas aos fungos na forma de líquens aqui, que é o que a gente vê em cascas de árvores, em muros, por exemplo, essa estrutura aqui. Lembra um pouco até uma folha, mas é uma associação mutualística entre os fungos e cianobactérias ou algas ou bactérias. Então tem uma diversidade grande aí, mas pode aparecer cianobactérias. Os corais também. Então associação a pólipo formando o coral, que é a cianobactéria então vai dar ajudando a cor, mais uma relação mutualística. E não só tá cianobactérias, tem as algas também que fazem esse tipo de papel, mas essa também é a importância das cianobactérias. E aqui em cima tem um processo, a ilustração do processo chamado de eutrofização, que a gente também viu em ecologia, que é o quê? Que é quando tem o acúmulo de matéria orgânica, cianobactérias, elas vão se beneficiar com isso e vão se reproduzir, assim como algas. Elas vão se reproduzir muito e vai dar essa coloração verde. Então, esse é um dos estágios da eutrofização, dos primeiros estágios da eutrofização, que é a produção o acúmulo de material orgânico. Por exemplo, a gente tem um lago que é despejado um conteúdo aí, material orgânico, por exemplo, esgoto. Por conta disso, vai ter incidência, então vai ter luz e alimento para elas começar a se reproduzir, e vão formar então uma camada muito espessa, não deixando que a luz passe, causando então a primeira morte dos organismos, dos grandes organismos. Depois, o que acontece? Tem proliferação de outros tipos de bactéria e uma sucessão de acontecimentos que a gente fala que vai levar à morte desse corpo d'água. Então, as cianobactérias podem estar associadas a esse processo de eutrofização. Isso é importante anotar. Um outro grupo, então, que a gente conhece são as árqueas. Árquea, lembra, né, esse termo até de arcaico, de antigo. Talvez, por quê? Só um pouquinho, gente. Não tá certinho aqui. As árqueas, então, árqueo de antigo. Essas bactérias, eu falo que são bactérias, mas são seres similares a bactérias, mas são as árqueas. A maioria é autoquimiotrófica, são seres quimiosintetizantes. São muito conhecidos por viverem em ambientes extremos, o que a gente chama de extremófilas. A gente voltou. Live streaming is on. Gente, eu voltei. Ai, lá vem a professora confusa com a tecnologia de novo. Alguém? Vocês ainda estão aí?
Opa, obrigada, Isabel. Gente, depois de um tempo, eu não sei, outros professores devem ter comentado isso com vocês. O negócio para de gravar. Eu levei um susto aqui, que a moça deu um alô assim, falou que tinha parado de gravar, uma voz do além. Não sei se pegou meu pulo. Mas é isso, né? Voltando a falar das artes, espero que o pessoal volte a conectar. Não desistam da biologia, que a gente ainda tem assuntos importantes para falar. Você ri, né, Isabel? Você ri. Mas aqui o negócio foi. Tudo bem, fortes emoções. Vamos voltar aqui para as artes. Vou voltar desde o começo, falar desse grupo que não são bactérias propriamente ditas, mas são muito parecidos porque são procariontes. A maioria, então, é autoquimiotrófica, ou seja, produzem o seu próprio alimento, né? Sua própria matéria orgânica aí, seu próprio para conseguir então realizar seu metabolismo próprio por meio da quimiossíntese. São extremófilas em sua grande maioria, ou são muito conhecidas por terem as arcas dominarem esses ambientes extremófilos. Então foram muitos anos, milhões de anos presentes, principalmente em regiões que o nosso planeta ainda era muito extremo, então presente em alta salinidade, alta temperatura e o baixo pH, que é então halófica, fazendo referência à salinidade, termófila, termo, temperatura, e acidófila, ácido, que é o baixo pH. Elas podem ser metanogênicas, então gênese, né, produção de metano, toma atenção. E por que elas estão mais próximos aí elas não estão ao grupo das bactérias e acabam sendo mais próximas de eucária, de eucariontes? Por dois motivos. Um, porque a parede celular não é de peptídeo glicano. Então, isso aqui, ó, sem peptídeo glicano, que é uma característica muito importante de bactérias. Então, essa formação de parede celular é diferente. E alguns processos são semelhantes aos eucariontes, que é a tradução e a transcrição, ou seja, processos associados ao que é os ribossomos, ao material genético, processos que vocês já viram em outros momentos. Então, é por conta dessas duas características que a gente tem aquela configuração de filogenia, que eu apresentei bem aqui no começo da aula. Então, bactéria, árquea e eucária. Se a gente parar para pensar, é o quê? É o meio do caminho, né? Então, elas estão aqui, mais uma vez também no que a gente chama da transição. Elas fazem essa ponte entre bactérias e eucariontes. Passei demais. Aqui. Então, temos bactéria, cianobactérias, árqueas, e agora vamos falar sobre doenças e infecções bacterianas. Nós temos aí pelo menos uns 40 minutos de aula, um pouco menos, e eu vou tentar conversar com vocês sobre isso, sobre suas importâncias. E para não chorar, não é mesmo, Isabel? E acaba sendo melhor do que chorar. A gente acaba se divertindo da situação, né? Tentar olhar dar uma romantizada e olhar um pouco o que é bom. Podia ser pior, né? Sempre pode ser pior. Primeira doença, infecção bacteriana é o botulismo. É interessante a gente falar do botulismo porque não é propriamente dito a bactéria que causa essa doença, né? Essa infecção, e na verdade ela é uma intoxicação, porque é uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que vai causar aí alguns sintomas e pode até levar à morte. Esses sintomas, essa toxina, ela vai atingir principalmente o sistema nervoso e vai causar paralisias, então, depois de ingerida.
E aí vai gerar, então, dificuldade para engolir, falar, principalmente fraqueza facial. O problema é paralisia nos músculos, principalmente dessa região da face, orofaringe, né, de engolir, de deglutir, e um pouco ali do sistema digestório. Então, esses são os sintomas. E é interessante que então, é causado pelos esporos de uma bactéria anaeróbica, mas provavelmente, né, então uma bactéria que ela se desenvolve e produz essa toxina em ausência de oxigênio. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, para ter muito cuidado com quando você vai comprar enlatados, alimentos em conserva. Por quê? Porque são locais que podem ser que, dependendo de algum, se bater, se danificar o material ou se, como é que a gente fala? Não for exatamente pasteurizado, não tem um processo de higiene muito adequado, pode desenvolver essa bactéria e essa toxina. Que a Clostridium botulinum, ela é relativamente comum, ela está aí pelo solo. Ela é muito comum encontrada no solo. Então, por isso, não sei se já ouviram falar, muito cuidado com o palmito, né? Palmito em conserva, vendido na beira de estrada, região do Paraná, litoral, Santa Catarina ali, região muito famosa, muito conhecida, pelo menos, né, por mim e pela minha bolha regional, que tem que ter muito cuidado, por quê? Então, é uma bactéria que está no solo, produz toxina. Se esse palmito foi cortado de qualquer jeito, foi invasado, conservado de qualquer jeito, pode ter o desenvolvimento dessa bactéria que vai produzir essas toxinas, e na hora de eu comer, eu posso então ser intoxicada e até levar à morte. Um tempo era mais comum, agora, depois de terem descoberto isso, né, tem uma série de etapas para seguir. Mas, então eu não devo comprar nunca. Não é legal a gente ficar comprando alimentos de qualquer lugar, né? A gente tem que ser um pouco crítico com isso. Mas se a gente olhar, a gente consegue observar. Então, se você vê que tá meio estufado o negócio, vê que tá com como é que fala? Algum defeito, né, na embalagem, enlatado ou em vidros, a coloração tá diferente, tá com cheiro, tem que cuidar também não ficar cheirando. Você pode eliminar, descartar ou ferver o alimento por no mínimo pelo menos 15 minutos. Então, ferver o negócio, ebulição ali da água, né? Nos passados dos 100 graus ali, para realmente matar ou tentar eliminar as toxinas. Mas e o Botox, professora? Botox, para quem não sabe, está associado ao botulismo, ou melhor, a toxina botulínica. E o que é o Botox? Como mostra aqui nessa imagem, o Botox causa o quê? Paralisia do músculo. Então, ele é utilizado, por exemplo, para tratamentos estéticos. É injetado a toxina. A toxina, ela é isolada, purificada e utilizada em diferentes dosagens e aplicada numa determinada região, por exemplo, para tratamento estético, por conta de linhas de expressão. Mas também ela começou, antes dela ser estética, e agora está uma febre, uma moda muito grande sobre Botox, ela também tem uma grande importância de tratamento terapêutico. Então, algumas doenças que causam muita dor no músculo, por exemplo, contrações involuntárias, espasmos, é aplicado Botox, né, em determinada região para o tratamento de algumas doenças. E aqui eu trouxe, né, os 2 frasquinhos de Botox, então 200 e 100, concentrações diferentes para fins diferentes, mas tem que ter muito cuidado. Se for aplicado de uma maneira um pouco errada, né? Então, dependendo da situação,
você pode ter, sim, o botulismo, mas hoje em dia é muito raro, até porque, mais uma vez, tem que ter cuidado com o tipo de profissional que você vai fazer. Então, tem legislação para isso. Não é qualquer profissional que pode manipular e aplicar botox, tanto para uso terapêutico quanto para uso estético, mas pode então causar uma paralisia maior por um tempo. Até se você dá um Google, você vai ver algumas dessas situações que aí acabam bombando na internet. Além do botulismo, esqueci de falar. Professora, botulismo é uma coisa comum? É e não é. Ela já foi bem mais comum. Dados aqui de 2006 a 2020. A gente tem aqui a legenda, então, mapa do Brasil. Coloração, né, de 0 a 12 a 25 casos de botulismo. Casos confirmados de botulismo. Estado de São Paulo, veja só, bem vermelho, 12 a 25. Aqui, lembra que eu falei, né, região de litoral de Santa Catarina, Paraná. Não sei se é por um acaso, acho que não é tão por acaso assim, né? Tem coloração mais escura comparado com outros, mas não é só por isso, né? Usei o exemplo do palmito. Então, o sul e sudeste realmente acaba sendo o foco de casos de botulismo, mas outros estados também acometem, então tem que ter atenção. Existe algum tipo de tratamento, mas assim, é muito delicado. Geralmente a pessoa já tá mal, acaba ficando internada. Pode morrer, teve casos de óbito já por conta do excesso dessa toxina, porque realmente causa paralisia. Então, imagina, você não conseguir engolir, não conseguir até respirar, acaba levando à morte. Mas não é mais tão comum por conta também de diversas formas de informação. Eu coloquei também, esqueci de comentar, o mel. Então, o mel tem que ter cuidado quando for armazenar, quando for comprar, que ele também pode conter a toxina botulínica. Então, às vezes, não é muito falado. Agora sim, falar do tétano, que percebam, é uma toxina, tétano também é pela toxina produzida pela bactéria Clostridium, ou seja, mesmo gênero do botulismo, mas agora é Clostridium tetani, então é uma outra espécie. Então, são os esporos resistentes encontrados no solo ou em fezes de animais exposto, então, tendo contato com isso, acaba... Só um pouquinho. O que são os esporos? Os esporos resistentes a quê? A uma determinada condição, são encontrados no solo em fezes de animais. Se ela tiver num local bacana, ela não vai ser mais um esporo e vai produzir aí as toxinas, que acabam então gerando espasmos musculares dolorosos. A gente tem vacina antitetânica, é conhecida por doer um pouquinho. Tomei a minha esse ano, inclusive, tomei no braço. Doeu um pouco, achei que até que ia doer mais. Na verdade, doeu mais depois que eu dormi em cima do braço, que é brilhante ideia. Mas deu tudo certo, tá? Cada 10 anos é bom tomar. É uma bactéria anaeróbica para evitar. É relativamente comum, não sei se também já ouviram falar, né? Mas cuidado com coisas enferrujadas. Geralmente, por quê? Porque o negócio enferrujado sofreu aí por um processo de oxidação e tem uma maior probabilidade de ter essa bactéria, esporos da bactéria Clostridium tetani. Mas é só o prego enferrujado? Não, pode ser que um prego também, não só materiais enferrujados. Então, o próprio solo pode conter esses esporos, essas bactérias. E aí, quando você se corta, é importante passar água oxigenada. Por quê? Lavar o ferimento com água oxigenada.
Porque se tiver a bactéria ali, essa toxina a bactéria tetânica, o Clostridium tetani, o que vai acontecer? Água oxigenada tem oxigênio em grande quantidade que vai matar a bactéria. Então, por isso a importância. Então, levem isso para a vida de vocês. Cortou? Ainda mais se for cortou com um negócio que você ficou assim, aonde estava isso? Estava no chão? Teve uma procedência duvidosa? Lava, né? Independente do que acontecer, sempre lava com água e sabão e tal. Mas se tiver uma água oxigenada, dá aquela garantida ali no corte. Para evitar teto. Ah, professor, eu tenho vacina. Mas vamos garantir, né? Porque vai que a vacina não é a cura de nada, né? É a prevenção. Mas também uma água oxigenada ali não vai fazer mal. E a gente tá falando a gente tem esse tipo de tétano acidental, mas existe também o tétano neonatal, que é por conta de algum instrumento ali utilizado na hora do parto, tá infectado. Então, neonatal, ali do pré-nascimento, recém-nascido, neonato, pode acabar desenvolvendo também por conta do local. Então, é comum? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Interessante. No ano passado foram notificados 91 casos de tétano acidental, isso aqui no Brasil. E essa aqui, a gente tem a tríplice bacteriana, difteria, tétano, o que é isso? Eu coloquei o negócio errado? Oxe. Casos neonatos reportados em todo mundo e cobertura de 3. Tá, vou focar no tétano. Cobertura, número de casos. Olha, que agora até eu buguei. Mas o que eu quero dizer com isso? Ainda é comum ter infecção e ter a doença tétano? Não é tão incomum assim. Tudo bem, 91 casos numa população inteira. Mas por quê? Porque hoje em dia a gente tem esse acesso à informação, a gente sabe que tem que lavar o ferimento, que precisa ir ao médico, que precisa tomar vacina, que tem que estar... que o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece vacina. Então, são essas condições que acabam levando o menor número de gente ouvir falar sobre esse tipo de essa intoxicação que acaba sendo. Mas, de qualquer forma, ainda está presente. A próxima que a gente vai falar é a meningite, ou doença meningocócica. Agente etiológico, quem é o causador da doença? Neisseria meningitidis, é um meningiococo, ou seja, forma de cocos. Geralmente transmissão entre pessoas infectadas. E o que é a meningite? Meninge é o que protege o sistema nervoso central, então encéfalo, são as meninges, a medula, e é quando ela está inflamada. Então, está associado ao sistema nervoso central. A gente sabe que, por exemplo, além de febre, né, que é uma ação do nosso corpo, rigidez na nuca, então essa parte fica rígida, confusão mental, são os principais sintomas. Trouxe a reportagem aqui falando do aumento de 90% dos casos de meningite, deixa Espírito Santo em alerta. De janeiro deste ano até agora, presta atenção, publicado em 15 de setembro de 2022, tá? De janeiro desse ano até agora foram registrados 158 casos e 41 óbitos. No ano passado teve 83 registros da doença com 19 mortes. Queda na cobertura vacinal vira preocupação, mas olha só, né? Mais uma vez, uma doença que tem vacina, mas que por conta de uma diminuição na procura dessa vacina, no quadro de cobertura vacinal, acaba trazendo à tona essa doença. Só vou fazer uma ressalva, muito cuidado aqui. A professora foi Juquinha e não deixou Putz, eu não deixei aqui o link, mas eu vou deixar. Durante a reportagem, presta atenção nisso, tá?
Todos esses casos de meningite são bacterianas? Não, porque existem outros tipos de meningite. A maioria acaba sendo bacteriana. E acaba justamente chamando a atenção, porque meningite bacteriana, existe a vacina. Existe causada por fungo, por vírus, existe. Então, assim, desses 158 casos, não só são bacteriana, mas a bacteriana está envolvida com esses casos. Vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada, não vou saber números agora, mas leiam que queda na cobertura vacinal vira preocupação. Então dá um Google aí também, que vai ter algumas outras notícias sobre falando meningite bacteriana. Mais uma vez, né, Isabel? Um absurdo isso ainda acontecer. Século XXI, mas tudo bem. A gente está aqui também para alertar vocês e reconhecer a importância das vacinas. A próxima que a gente vai falar é a febre maculosa. Isabel, a meningite bacteriana é a que mais mata? Cara, é difícil falar isso, mas ela é a mais, talvez, recorrente, mais comum, mais preocupante. Eu não vou saber se é a que mais mata, porque se tiver a fúngica, e a gente vai estudar, os fungos, eles são bem chatinhos em relação a tratamento também. Então, não posso falar que é a que mais mata, mas ela é bem agressiva e ela causa, sim, os óbitos. E acaba, às vezes, sendo muito rápido. Então, desde o diagnóstico ao tratamento, enfim, há uma série de fatores aí para influenciar na morte, no quadro de morte. Então, não necessariamente, ok. Beleza. Febre maculosa. Febre maculosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é agente etiológico, é a bactéria do gênero Rickettsia. Que nome bonito, né? Rickettsia é a bactéria que causa a febre maculosa. Mas essa febre maculosa chega até nós por meio desse carrapato estrela. O temido carrapato estrela, que é ele que transmite, então, quando ele está infectado. Mas é importante falar que esse carrapato é ele que é o vetor, então ele faz o leva e trás da bactéria. E não sei se você, dependendo da região que vocês se encontrarem, alguns parques urbanos, principalmente, têm a presença de capivaras. Oh, que bonitinho. Isabel vai saber de qual parque que eu tô falando. Tem um parque em Curitiba, famoso Barigui, cheio das capivarinhas, muito fofinhas, porém, Isabel, você já viu que lá tá escrito cuidado para sentar na grama? Isabel, você conhece o Parque Barigui? Isabel, eu sei que é de Curitiba. Então, se alguém mais aí for de Curitiba, manda um alô, fala se conhece, ou que não é de Curitiba, mas conhece o Parque Barigui, ou se tem um outro parque aí na sua casa, na sua cidade. Avisa aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ah, é longe da minha casa. A Isabel sabe. Sim, conheço bastante. Então, Isabel, próxima vez que você for no Barigui, dá uma reparada lá, que eu fui lá e eu vi que tinha plaquinha sobre a febre maculosa. Porque eu tô falando isso, a capivarinha, esse ser bonitinho, fofinho, enorme, ele tá se aproximando aí, tá se reproduzindo muito bem nos ambientes urbanos. E ele tem um animal que tem carrapato. Mas esse animal também, a capivarinha, pode ter a febre maculosa, esse gênero de bactéria. Só a capivara, professora? Não, outros animais podem ter, mas o comum, o mais conhecido, acaba sendo as capivarinhas fofinhas que estão carregando essa bactéria. Aí elas têm carrapato, porque acaba, né, se parasita também, carrapato, que vai se alimentar do sangue desse animal, vai transmitir para outra bactéria, e aí às vezes, né, tá ali no chão, e você senta ali naquela grama que uma capivara passou para fazer um piquenique bem legal lá no Barigui, e aí você pega um carrapato, carrapato para casa, o carrapato está infectado, ele transmite a bactéria para você,
E aí você vai ter sintomas de febre, dor muscular. E se você não procurar um médico, ficar postergando isso, ela pode matar em até 60% dos casos. Então, negócio muito grave. Não tem vacina conhecida, não? Tem vacina? Não tem vacina conhecida. Pelo menos não é distribuída pelo SUS. Mas tem tratamento por antibiótico. E eu tô falando que do Barigui, mas tem aqui em Londrina tem Jardim Botânico, que eu já vi placa alertando sobre isso. Outros lugares que tem principalmente presença de capivara, mas outros roedores também, ou ratanto banhado, pode ter carrapato também. Enfim, que vão fazer, então, o carrapato vai ser o leva e traz aí da bactéria desse reservatório natural, que é um animal silvestre, até nós e vai causar a febre maculosa. Isabel, você que vai ser veterinária. Gente, eu tô falando da Isabel porque eu conheço a Isabel, assim, né? Me sinto íntima. Isabel já participa aqui das nossas aulas. Isabel, você que vai ser veterinária, você vai estudar a febre maculosa. Você vai ter uma disciplina de parasitologia. E provavelmente microbiologia também. Então, fica atento aí que vai aparecer mais pra frente. Pessoal também, né? Galera que vai estudar biologia, espero, a medicina, enfermagem, todos os cursos que vão acabar, até porque é questão de saúde pública, zootecnia. Ele quer, Isabel. Deus quer. Deus quer que você, que a galera passe. Esse ano vai. E aí, vocês tiveram história hoje, né? Vocês já viram sobre a peste bubônica na disciplina de história? O professor já falou? Evelyn Martins, prof, mas essa bactéria faz mal para as capivaras? Agora você me pegou. Deixa eu pensar só um pouquinho. Como ela é um reservatório natural, eu vou ter que dar um Google, vai. Agora, antes que eu fale besteira e eu acabe confundindo. Com licença. Desculpa, gente, tem que fazer isso. A princípio, não. Porque ela acaba sendo um hospedeiro intermediário. Capaz contaminado. Olhei aqui até no site do governo. A capivara ela é um hospedeiro. Então a gente vai estudar ainda um pouquinho mais para frente. Eles acabam apenas disseminando a doença. Eu usei o exemplo da capivara, mas isso pode acontecer com o cachorro também, tá? Então, até olhei aqui. Então, não necessariamente. Se eu tiver errada, eu deixo nos comentários, tá? Próximo vídeo. E nesse vídeo e na próxima aula eu reforço. Mas a princípio, até onde eu sei, não faz mal para capivara. Até porque o Barigui continua cheio de capivara. Então, elas acabam transmitindo pra gente os animaizinhos de estimação também. Tá bom, Evelyn? Mas olha, fiquei na dúvida. A peste bubônica. A peste bubônica é interessante falar porque ela foi responsável por dizimar, por matar 1/4 ou até 1/3 da população europeia no século XVI. O que foi a peste bubônica? Então, causada por uma bactéria, essa Yersinia pestis, ela era transmitida pela picada da pulga de um rato infectado. Então, era isso que era o vetor. Mas também podia ser transmitida entre pessoas infectadas. Ela também foi conhecida como peste negra. Por quê? Porque ela causava necrose. Então, quando o sangue para de circular,
chamam também de gangrena, acaba morrendo, né? Em determinada parte do corpo e fica necrosando e fica uma coloração muito escura, ficando até, assim, é sangue já em estado, né, de putrefação e tal. Então, coloquei imagens aqui para poupá-los, mas por conta disso também é conhecido como peste negra, mas a gente acaba chamando de peste bubônica. E o bubônica é também por fazer relação ao inchaço de glândulos linfáticos, como por exemplo aqui da virilha, axila, pescoço. Na época, o professor não coloca a foto de necrose, mas coloca um negócio meio medonho, que as pessoas utilizavam essas máscaras como se fosse um bico de corvo com várias ervas ali para purificar, para evitar a máscara aí. Mas que na verdade, claro, que tinha uma transmissão de pessoa para pessoa, mas também era principalmente pela picada de rato, da pulga do rato. E por quê? Isso já é o professor de história que vai falar, né, que vai contar do ciclo da disseminação da doença por meio dos navios, que vai para lá, vai para cá, falta de higiene, aquela coisa toda. Hoje em dia, ainda existem relatos de peste bubônica. Segundo a OMS, entre 2010 e 2015, foram notificadas apenas 3.248 casos em todo o mundo. Então, é muito pouco. Mas ainda tem, né? Então, 584 mortes. Ela está associada com uma falta de higiene, né? Tomar banho e tal. Importante. E os europeus foram descobrir isso mais tarde. Além de uma série de fatores aí que acabavam evitando essa doença. Mas, para tratamento, existe antibiótico. Sempre lembrando, né, que a maioria aí dessas doenças bacterianas que a gente está falando tem tratamento por antibiótico. Vou correr um pouquinho calma e eu vou avisar que eu vou passar do horário, tá? Mas é porque realmente a gente precisa falar dessas doenças e infecções bacterianas. A próxima é a tuberculose, relativamente comum de se falar. Por exemplo, aqui, ó, no Brasil em 2020 foram notificados aproximadamente 69 mil casos, novos casos e 4,5 mil mortes. A tuberculose ela pode ser causada por diversos vetores também, agentes etiológicos, perdão. Mas o mais comum é Mycobacterium tuberculosis, por uma bactéria, uma infecção grave nos pulmões. Transmissão, então, é aérea. Então, geralmente, quando a gente fala assim, infecta pulmão, trato respiratório, a gente lembra que é isso, que que a disseminação é pelo ar. Tem vacina BCG, existem várias cepas, várias variações dessa bactéria, mas, de um modo geral, uma cobertura vacinal a cobertura da BCG acaba sendo muito importante para evitar a doença. Além disso, tem tratamento, tá? Tratamento da tuberculose é por antibiótico, é um tratamento bem pesado que se fala, que é por antibiótico por 6 meses. Isso eu acho muito interessante. Então, né, segue o tratamento por 6 meses. Mas é um pouco complicado porque depois que passa os sintomas, as pessoas têm tendência a parar de tomar o antibiótico. Para que eu vou tomar 6 meses? Eu não estou mais sentindo nada. Você não está mais sentindo nada porque boa parte das bactérias já foram combatidas, mas nem todas. E aí é nesse pulo do gato que acaba tendo mutações de resistência bacteriana. Então, depois de um tempo, a doença vai voltar, porque você não tomou os 6 meses, os 7 dias, 10 dias de antibiótico adequadamente. Lembrando que também tem um horário certinho para tomar. Então, o antibiótico ele é chato nesse sentido, porque você tem que seguir ele exatamente por conta das bactérias que elas sim são, que causam doenças, elas ainda são mais chatas. Elas têm que receber esse tratamento certinho para ser eliminadas.
e não ter essas mutações. Então, são essas toxinas aí que vão atingir as bactérias para levar à morte delas. Gente, antibiótico por 6 meses é muito tempo, tem que ser muito forte. É, Isabel. É que a gente fala, né, principalmente antibiótico, mas aí vai ter todo como que a gente fala? Um preparo para isso, né? Porque senão o estômago, coitado, fica sofrido. E outras partes também acabam, né? Pode até a microbiota intestinal pode ser afetada pelo uso de antibiótico. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento do médico, né? Então, além de tratar certinho essa bactéria que está causando essa doença, tem que pensar nas bactérias que a gente tem no nosso corpo que são positivas, tem que pensar qual que é. O nosso corpo vai reagir a determinado antibiótico. Então, é um conjunto de fatores. Por isso também que antibiótico não é vendido a rodo, né? Não é com fácil acesso. São vários porquês. Outras doenças, infecções bacterianas que atingem o sistema respiratório e que possuem vacina são difteria, coqueluche e pneumonia. Mais uma vez, pneumonia pode ter outras causas, essa sim, no caso, por vírus, fungos, reticências. Tem vacina, mas geralmente são para grupos específicos, como, por exemplo, os idosos, que são mais suscetíveis à pneumonia, né? Tem a maior debilidade, grupos de risco. Então, difteria e coqueluche a difteria em si é uma infecção que vai atingir mais nariz e garganta, em compensação a coqueluche tem uma tosse intensa. Então, todas vão atingir sistema respiratório, transmissão principalmente pelo ar, pelo contato. Então, aqui, né, a máscara, a importância de usar máscara, pensando em outras doenças e a pneumonia. Isso é mais a título de conhecimento. A cólera já foi um problema muito grande no Brasil e no mundo. E aqui, ó, essa aqui eu coloquei o link. 3 mortes por cólera em regiões controladas por curdos na Síria. Aí eu li, bonitinho, essa reportagem vai falar aqui, contaminação de água. Então, a cólera é principalmente transmitida por água e alimentos contaminados. A gente, olha só, Vibrio cholerae. Vibrio, porque é um vibrião, no formato de vibrião, causa diarreia e vômito, e a morte é principalmente por desidratação, porque imagina, tudo que você se alimenta vai para fora, ou por meio de diarreia, ou por meio de vômito, e aí por isso a importância de soro, aquele soro fisiológico, uma porcentagem de sal, água e açúcar, para tratamento dos sintomas, e a gente combate isso por saneamento básico, tratamento da água, tratamento de doentes. Mas, como vocês podem ver, ainda tem pessoas morrendo por conta disso, que tem uma solução relativamente simples. Tudo bem que nesse caso aqui, né, está falando de curdos na Síria, que é uma região um pouco mais delicada, que está passando por um momento, já faz bastante tempo, conturbado. Mas fica aqui um negócio recente para vocês verem. Outra coisa relativamente comum, se você mora no sul do Brasil e você conhece a famosa maionese de domingo com churrasco, na minha região, lá no sudoeste do Paraná, muito comum, um clássico do domingo. E aí minha mãe sempre falava, maionese a gente só come em casa, ou quando sabe quem fez. Por quê? Por conta dessa tal de salmonelose. Salmonelose, ela também é transmitida por água e alimentos contaminados, por fezes de animais que estão também contaminados. E é muito comum ovo cru. Então, maionese feita também com ovo cru, tem que tomar cuidado, porque pode ter presença de salmonela. Salmonela entérica ou salmonela bongori, que são as mais comuns no nosso país. E olha só, não sei se vocês vão lembrar desse caso, mas essa aqui também deixei o link para vocês, que
foi encontrado, então, em chocolates, numa marca aí, famosa, a presença de salmonela e acabou causando, principalmente em crianças, o quê? Dor abdominal, diarreia e vômito. Tratamento de sintomas, para tratar a doença. Ela vai atingir também o sistema digestório. Então, o vômito é diarreia, desidratação, fortes dores abdominais. Então, por isso, cuidado com alimentos crus. Uma série de problemas, de doenças, podem ser evitadas por um cozimento adequado, por uma água potável, por saneamento básico, e acaba sendo o que diagnosticado como uma intoxicação alimentar, por estar associado a isso. O Kinder Ovo foi justamente a marca Kinder. Isso aí, Isabel, não tem nada. Ainda bem que o lote não veio para o Brasil, né? Tudo bem que já não consumo faz aí, evitando aí, mas isso foi em 6 de abril, então esse ano deu o que falar. E o foco o grupo atingido foram principalmente crianças. Então, até aqui a reportagem é interessante porque fala, né? Então, bactérias do tipo salmonella que contaminam alimentos são a principal causa de intoxicação alimentar. Risco é maior em preparos que utilizam ovos ou carnes mal cozidos. Não compro porque está caro mesmo. Sempre está caro, né? Ainda mais essa marca aí, esse grupo. Tudo bem, ó, pelo menos assim, né? A gente não come e não tem risco de salmonela. Mas foi um erro muito grande deles. Eles não, até onde eu fui atrás, não tinham saído nada sobre isso. Mas, assim, não é uma coisa assim que também cause... Não é mais tão comum que gera morte, mas uma baita de uma intoxicação alimentar, um desconforto, além de diarreia e vômito, né? São bem complicados. Então, podem, ainda mais criança, né? Se a gente tá falando com crianças, são mais sensíveis. Continuando falando aí de trato aí digestório, nós temos a H. pylori, Helicobacter pylori. Essa aqui também tá dando o que falar e dizem que até 70% da população tem essa bactéria no seu estômago, mas nem sempre ela causa algum dano, porque ela pode ser silenciosa, pode ser assintomática, mas se ela começa a se reproduzir, replicar muito, ela vai se alimentar e vai desgastar toda a mucosa da parede do estômago. E para que serve a mucosa? A mucosa do nosso estômago, que é muco mesmo, é uma proteção, uma barreira para o ácido clorídrico, né? Que faz a digestão que ajuda aí na digestão, principalmente de proteínas. E aí essa bactéria vai estar se alimentando, vai estar desgastando essa nossa mucosa, e aí o ácido clorídrico vai acabar, então, indo além da mucosa, então já é estômago, já é tecido mesmo, e aí vai acabar gerando dor, formando úlceras, que são lesões, e se não tratada, ela pode formar câncer de estômago. Então a H. pylori está associada a isso. Então, mais uma vez, antibiótico para tratamento. O tratamento é bem sério. Meu pai fez por um bom tempo e ela volta, até porque ela está associada à transmissão de água e alimento contaminado. Então, boa parte da população pode apresentar H. pylori, e ela é mais uma bactéria chatinha de ser tratada, mas tem tratamento. Tem que ter cuidado. Gente, eu prometo que eu vou até às 11, a gente acaba, tá? Mas se vocês quiserem sair, não tem problema. Eu vou deixar os slides disponíveis para vocês. Então, leptospirose. Eu trouxe leptospirose porque ela apresenta surtos. A leptospirose é causada pelo agente etiológico, que é a bactéria Leptospira interrogans,
O vetor, quem que vai passar essa doença, né? Quem que vai ser o leva e traz? Urina de rato contaminado. Ela também é causada por transmissão de água e alimentos contaminados pela urina do rato contaminado. E por que ela tem os momentos dela? A maior ocorrência da leptospirose é em época de chuva, porque causa enchentes. E as grandes cidades, além de sofrer com enchente, têm os surtos de ratos. E se o rato tiver a bactéria, ele faz xixi na rua mesmo, né, onde dá, nos bueiros, a água sobe, essa água entra, invade muitas casas, comércios, essa bactéria fica exposta, e aí, se a gente tiver contato com essa água, alimento contaminado, a gente acaba desenvolvendo essa doença. Quais são os principais sintomas? Dores nas articulações, calafrios, fadiga, cansaço, a icterícia, que é a cor amarelada da pele dos olhos, e leptospirose também mata. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Não deixei aqui. Esse ano mesmo, a gente discutiu até numa disciplina da faculdade sobre isso, de que esse ano foi no semestre passado, a gente discutiu sobre essa doença, que ainda esse ano tem gente morrendo de leptospirose. Mais uma vez, a gente assim, combate os ratos, a causa dos ratos, entulho, lixo acumulado, então uma limpeza adequada e saneamento básico, né? Então, uma série de coisas para combater o agente vetor, e aí a gente consegue combater também o agente etiológico. E olha só, distribuição de casos de leptospirose por município e residência do Brasil. Localize seu estado, localize mais ou menos a região que você mora e veja se tem casos confirmados entre 2007 e 2021, casos recentes. Então veja que o Brasil todo tem ocorrência. Então, região sul, sudeste, são um pouquinho mais, região norte. Vejam que, né, a maioria acaba sendo cores mais claras, mas nós temos cores escuras também em algumas regiões. Então fiquem atentos em época de enchente, que 1 e 2 vai trazer a leptospirose. Sabe? Eu amo ratos limpinhos, claro, são os fofos. Eu também acho, sabe? Tem uns ratinhos fofinhos, camundongos, usados em laboratório. Porém, né, eles acabam sendo associados à sujeira, assim como baratas e outros animais, por conta também da produção de lixo, crescimento populacional urbano, essas questões que a gente já conversou. Por que eu estou falando de doenças e infecções bacterianas? Porque nós temos, principalmente falando das infecções sexualmente transmissíveis. A gente viu sobre as viroses, mas nós também temos bactérias que são transmitidas por vias sexuais, como é o caso da gonorreia e como é o caso da sífilis. Gonorreia, a gente também comentou lá sobre a Neisseria gonorrhea, que é o agente etiológico que vai estar localizadas nos tratos genitais. Os sintomas justamente a dor a urinar e vai ter uma secreção anormal, tanto de órgão interno quanto externo, né, que é o pênis e a vagina. Vai ter produção de muco, vai ter um cheiro, vai ser desconfortável, dor ao urinar. E se não tratado, se demorar muito tempo, pode levar à infertilidade. Então é um caso sério, que deve ser falado. Por isso que eu faço questão de trazer infecções sexualmente transmissíveis. E também temos a sífilis, que também tem seus surtos. Aí aumentou o caso de sífilis. Sífilis causada pela Treponema pallidum. Sintomas. A sífilis é muito sacana, porque ela tem 3 estágios da doença. Feridas genitais, então principalmente genitais, mas pode aparecer na mucosa da boca, também vai aparecer essas feridas. Não tá tão desconfortável, a pessoa não vai tratar. Teoricamente, é o que mais acontece.
sintomas vão sumir. Depois vai aparecer manchas vermelhas na pele. Ela pode ser assintomática. E depois de um tempo, até 5, 10 anos, enfim, dependendo de organismo para organismo, pode comprometer o sistema nervoso central, pode causar cegueira, inflamação da aorta, uma série, e vai agravar muito sério a doença. E, além de eu ficar indignada com algumas doenças que têm vacina e as pessoas não tomam, como é que a gente previne, né, infecção sexualmente transmissível? Fazendo a prevenção, como o uso de preservativo, principalmente, que é distribuído pelo Sistema Único de Saúde. Então, gente, eu reforço. Prevenção é o melhor tratamento. Proteja-se, proteja você e proteja o seu parceiro, tá? Então, a gente fala, né, que os métodos contraceptivos previnem, por exemplo, uma gravidez, que não é o momento, que não está esperando, mas também previne principalmente infecções sexualmente transmissíveis. Prof, isso é uma pergunta. É mito dizer que a doença péptica e cílios seriam doenças autoimunes? Eu nunca ouvi falar isso, não. Como doença autoimune. Eu posso pesquisar, mas uma coisa assim, eu nunca ouvi falar, não. Sobre isso. Se você souber de mais alguma coisa, pode mandar aqui. Posso pesquisar. Doenças autoimunes. Vou colocar até um asterisco aqui. Por fim, eu tenho 5 minutos que eu falei, né, que eu ia terminar até às 11. Já peço desculpas por isso, mas é porque realmente a gente precisa vencer esse conteúdo, que são coisas que caem na nossa vida também. Então, né, proteja-se, pessoal. Sempre vou falar isso, proteja você, seu parceiro, conheça. Se não conhecer o parceiro, né, não tem aquela intimidade, às vezes, para saber se os exames estão em dia. Não é algo que você vai sair perguntando, mas se quiser, pergunte também, tá tudo bem. Conheça seu parceiro, mas na dúvida, né, preservativo aí para isso. Pensando nesse tipo de transmissão. Falando um pouquinho de antibiótico, então o que significa antibiótico? Antibiótico anti é contra, bio é vida, né? Então, contrário à vida. Antibiótico é um termo muito genérico, então pode ser anti a vida de vários tipos de organismo. Acaba a gente geralmente associando a tratamento para bactérias. A ação deles, do antibiótico, é por toxicidade seletiva. Então, tem alguns componentes tóxicos desse remédio, desse produto, que vai atingir uma parte específica da bactéria. Por exemplo, que é o que a gente está falando agora. Por exemplo, parede celular, ou uma via metabólica dessa bactéria. E é assim que acontece. E aí tem Aí por isso que é muito mais comum a gente ver antibióticos contra seres procariontes que contra eucariontes. Por quê? Porque nós também somos eucariontes. E a gente vai ver lá em fungos, que é um tratamento pelas células ser um pouco mais parecidas, vai ter essa dificuldade de uma toxicidade seletiva em outros organismos. Então, mas o que é a resistência bacteriana que a gente estava conversando? É sobre a seleção de bactérias resistentes. Então, eu fiz o tratamento para tratar, por exemplo, uma pneumonia, né? Ou, eu não comentei, mas também, por exemplo, infecção urinária, que é relativamente comum, causada por bactéria. Enfim, infecção urinária, que é relativamente comum aí, já tive. Infecção urinária, dor ao urinar, aquela vontade de fazer xixi, e aí na urina, mas aí você vai no banheiro, não sai quase nada. Infecção urinária, tá? O médico diagnosticou 7 dias de antibiótico. Mas tomei 3, me senti super bem. Vou parar de tomar, né? Cansei de tomar antibiótico. Matou todas as bactérias? Não. Depois de um tempo, voltou a dor. Volto no médico e falei assim, não, mas que estranho, né? Ele passa o antibiótico de novo. Aí eu tomo os 7 dias de antibiótico, mesmo antibiótico,
e não resolve. Eu continuo com dor, com aquele incômodo. Por quê? Claro que não necessariamente vai acontecer exatamente assim, mas é só um exemplo. Não, as bactérias ali, elas criaram resistência. Ou melhor, o que aconteceu? As bactérias se reproduzem relativamente rápido, né? Cerca de 30 minutos por bipartição. E aí, por conta de uma alta taxa de reprodução, o que acontece? Existe uma alta taxa de mutação. Mudou uma basezinha nitrogenada ali, mudou não sei o quê, e acabou, né, ficando resistente. Então, E aí, por conta disso, o antibiótico não faz mais efeito. De um grosso modo, né, como eu sempre falo, é isso. Então, o uso inadequado de antibióticos pode levar, sim, à resistência. Esse é mais um motivo de ele não ser extremamente facilitado à venda por conta desse mau uso das pessoas, por uma falta de informação, geralmente, né? Passou os sintomas, achou que está tratado, como se fosse um relaxante muscular, mas não é. E aí, hoje em dia, a gente vê casos das superbactérias muito comuns em ambientes hospitalares, até porque o ambiente que elas estão expostas, acabam justamente, é como se incentivassem as mutações, né? Então, ou aumenta a suscetibilidade de ter mutações e ficarem ainda mais resistentes. 11 horas, tem 9 pessoas aqui. Eu agradeço para quem ficou até aqui comigo. Peço desculpas aí pelo tempo, ter estourado o tempo. Peço desculpa também por ter os problemas da internet, das jovens confusa com a tecnologia. Gente, uma boa semana para vocês. Dúvidas, nos procurem. Espero que vocês tenham entendido, gostaram da aula. Fiquem atentos a esses temas, nos jornais também, porque 1 e 2 aparecem esses surtos. Cuidem-se, né? Se tiver alguns sintomas estranhos, sempre procurem um médico. Agradecimentos especiais, né, Isabel e Evelyn, pela participação aqui, continuando no chat, dando alô, não deixando a professora sozinha. Pessoal que está assistindo depois também, obrigada pela atenção. Todo mundo que ficou até aqui. Uma boa noite a todos. Muito, muito obrigada e uma boa semana. E a gente se vê numa próxima segunda-feira. Até mais. Encerrando. Nossa.